E aí pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai continuar aí a nossa saga de fazer cervejas, mas não é bem uma cerveja que a gente vai fazer não. Na realidade a gente vai pegar aqui algo da cultura cervejeira, então eu tenho aqui uma apostila e um livro sobre como fazer cerveja, e em ambos traz uma receita de uma cerveja de gengibre, a chamada Ginger Beer, muito comum em outros países, principalmente a Jamaica, mas que é considerado em outros países como um refrigerante, muitas vezes não tem nem álcool. As receitas que ambos esses materiais aqui trazem aponta para algum teor alcoólico aí, né? Mas na realidade não é cerveja porque a gente não vai usar nenhum tipo de grão para fazer a nossa mostura. Mas só de estar nesse material já mostra que faz parte da cultura cervejeira, então eu vou reproduzir aqui para vocês. A Ginger Beer, na realidade, é muito utilizada até em drinks, em famosos drinks aí que são utilizados. Eu vou utilizar para essa receita hoje aqui 300 gramas de raiz de gengibre, cerca de 10 litros de água e 2 quilos de açúcar. Algumas delas usavam inclusive clara de ovo, e aí eu achei melhor não mexer com muita coisa além do que a gente usa para fazer uma cerveja, por exemplo, uma mostura básica. E vou fermentar com esses fermentos biológicos secos, né, que muita gente inclusive faz cerveja com eles. Inclusive eu ainda vou fazer uma cerveja usando um fermento desse, o fermento de pão. Eu ainda quero fazer uma leva dessas para ter certeza de que é possível e, por curiosidade, compreender também qual que seria o sabor de uma receita com fermento de pão. Mas vamos lá, então eu vou pegar o gengibre e vou partir cada um deles aqui em pequenos pedaços. Eu vou usar com a casca mesmo, porque a ideia aqui é que fique mais forte. Em algumas receitas eles batem também o gengibre no liquidificador. Isso vai dar um gosto mais forte e tudo, mas como eu estou usando uma concentração muito grande, eu acho que 300 gramas é mais do que suficiente, e pelas receitas que eu vim fazendo só picado, eu acho que vai dar tudo certo. Então nesse momento agora eu vou acrescentar a água. E eu estou colocando aqui de água só 2 litros por enquanto, tá? Para a gente começar a extrair o sabor aqui do gengibre. E vamos utilizar também o suco de um limão. E uma coisa que dá pra gente ir fazendo também é ir amassando aqui o gengibre, que vai dar mais gosto. E não tem necessidade aqui também nesse momento de colocar o açúcar. O açúcar pode ir no final. Então eu posso até colocar um pouco aqui já para ir diluindo, mas na realidade quando eu adicionar o restante da água, já para fermentação, é que eu vou utilizar o açúcar. Bom, iniciada agora a fervura, nós vamos deixar por 30 minutos fervendo. Eu ainda não adicionei o açúcar e ainda vou complementar com mais 5 litros de água no final. Bom, e por curiosidade, gente, eu lancei esses ingredientes no Beersmith e fiz uma projeção de qual que vai ser a OG. Deu em torno de 1055. Então, considerando que a Ginger Beer é um refrigerante, parece que pela atenuação jogando o fermento biológico, nós teremos aí por volta de 4,5% a 5% de álcool. Então pode ser que até nos surpreenda aí com uma bebida um pouco diferente. Lembrando que não se trata especificamente de uma cerveja, mas de uma bebida que faz parte da cultura cervejeira. Bem, e em relação à fervura eu vou deixar aqui baixar bastante, né? É em torno de 30 minutos, mas eu vou esperar secar um pouco dessa água para a gente adicionar o açúcar e o restante da água. Assim que terminar a fervura, eu vou coar, vou voltar com o líquido para a panela, adicionar o açúcar, o restante da água e ferver por mais uns 5 minutos aí, só por garantia mesmo de esterilização. Depois vou fazer o mesmo processo da cerveja, deixar resfriar, inocular o fermento
e aguardar a fermentação, que de acordo com o material que eu consultei é por volta de 3 dias só de fermentação. Para isso eu vou ficar monitorando a densidade. Bom, e um detalhe importante aqui para a gente perceber é o seguinte: eu não preciso tirar as raízes do gengibre da água, inclusive na fermentação. Eu posso levar e deixar fermentando com a raiz, que isso também vai dar mais gosto. Bem, completando aqui os 30 minutos de fervura, eu então vou adicionar o açúcar. E o restante da água. Vamos testar aqui então a densidade. Olha, dei 1094. Vamos ver como é que vai ser a atenuação agora aí. Mas ficou muito acima do que o Beer Smith estava prevendo. Mas vamos ver como é que vai ser o processo também de atenuação para a gente ter uma ideia de como que fica aí. O teor alcoólico vai ficar muito alto mesmo como está aqui, ou se o açúcar não vai atenuar tanto quanto a gente imagina. Bom, acabei diluindo então um pouco mais de água, ela caiu para 1080. Tá muito alta ainda, vamos ver agora o comportamento da fermentação, vou esperar esfriar agora, inocular o fermento, depois a gente volta aí já com o resultado. Bom, vamos lá então, o resultado. Primeiramente é preciso informar que o airlock não parava de funcionar durante a fermentação, então não foram só 3 dias como se previa a receita, ficou mais de 7 dias. Na realidade, 7 dias ele parou de funcionar e eu esperei mais 2 só para ver se estava realmente estabilizado. E sim, eu engarrafei fazendo um prime com 10 gramas por litro, a ideia é que se ficasse mais gaseificado, ficou em torno de 2,5 kgF. É uma pressão relativa, eu realmente fiquei com medo até porque eu tive uma garrafa estourada recentemente, então não queria arriscar demais. Mas dava para tentar arriscar mais com uma garrafa PET. Da próxima vez que eu vou fazer, eu vou colocar ainda mais açúcar para ter uma fermentação, para ter mais gás. Porque eu estava esperando acima de 3 na realidade. Em relação ao álcool, a atenuação, como eu tinha uma OG muito alta, de 1080, eu já sabia que o fermento de pão provavelmente não conseguiria atenuar tanto. Então o Beer Smith estava trabalhando com a expectativa de até 11,9% de álcool, mas com essa atenuação, talvez se eu tivesse utilizado um fermento de champanhe, de vinho, eu conseguiria. Mas com essa atenuação que o fermento de pão consegue fazer, era impossível a gente chegar num volume muito alto, num teor alcoólico muito alto. Então ficou em 1035 AFG, o que deu uma estimativa de 5,6% de álcool. Então até mais do que uma cerveja. Vamos então ao resultado diretamente. Eu fiz aqui novamente um rótulo aqui da nossa Ginger Beer. Então tá aí, vamos abrir aqui, verificar aqui o barulho, o som que está fazendo em relação ao gás. Então ela está relativamente, parece que carbonatada. Olha, como não é de fato uma cerveja, né? A gente não tem uma cor muito amarelada, então ela puxa mais aí para o champanhe, para uma cidra talvez, né? Que é a ideia. A gente está vendo aqui as bolinhas do gás subindo, até que a carbonatação não ficou tão ruim. O aroma de gengibre é muito suave. Dá para sentir até um pouquinho do álcool, mas muito pouco. Vamos então ao sabor. Olha, fica bem diferente, tá? É muito mais puxado realmente para uma cidra. Embora não tenha ficado muito doce, tem um leve adocicado, a gente ainda percebe um pouco de doce. Puxa até para um sabor de refrigerante, mas está com um álcool acentuado.
Talvez se eu tivesse utilizado fermento de champanhe, ela teria ficado mais seca. Vai ser uma experiência que eu vou fazer para frente. Até porque eu estou querendo fazer um hidromel e vou usar um fermento de champanhe. Então vamos ver como é que vai ficar também o hidromel. E aí nessa mesma leve eu vou fazer também uma ginger beer, porque ela é gostosinha. É extremamente refrescante. A bebida diferente eu realmente não conhecia. Talvez dê certo com outros drinks, realmente, eu vou ver algumas receitas de drinks e tudo, mas eu gosto de bebida fermentada e ficou interessante, é bem diferente. Obviamente, gente, não fica na expectativa de que é uma cerveja. Ela aproxima muito mais do champanhe e da cidra, mas é bem leve, refrescante. Se deixar, a gente bebe igual refrigerante. Agora que eu já tomei aqui em algumas goladas já, né? Tá dando no fundo da garganta aqui uma queimadinha, tipo o que o gengibre mesmo é feito do gengibre. O sabor fica lá no fundo. Muito interessante, é uma bebida extremamente barata de se fazer, simples, a gente não precisa de material nenhum para fazer, né? Então, quem quiser ir arriscar, vale a pena conhecer também esse capítulo da cultura cervejeira, a Ginger Beer. Galera, muito obrigado pela atenção. Eu fico aqui tomando a minha Ginger Beer e espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal, continue aí nos acompanhando, clique no sino para receber as notificações. Um grande abraço e até mais!